Vamos lá, a advogada loira do Instagram dá dica de golpe para mulheres? Todo homem deve assistir. Mano, quem conhece já sabe, quem é do Instagram, do Twitter. Essa mulher aí, ela dá umas dicas absurdas assim, tá ligado? Tipo, pra ferrar os caras. E ela tá ganhando espaço, porque é normal as pessoas ficarem famosas por ensinar falcatrua, por ensinar maldade. Isso é normal, entendeu? Mas tem pessoas que lutam contra esse tipo de pessoa e criam conteúdo pra te alertar, pra fazer você acordar. Caso você passe por uma situação parecida, você ter meios de se defender, entendeu? Aqui, ó, vamos ver o Ricardo. Projeto Conselho. Limitado sobre a realidade, já que você fica se convencendo de que aquela bolha, aquela realidade representa o todo. Mas, sinceramente, tem algumas bolhas que quando você entra é difícil de desver e não ter algum tipo de, pelo menos, sentimento amargo sobre o futuro dos relacionamentos. E, claro, né, a advogada que fez sucesso no Instagram aconselhando mulheres a como saírem por cima nas suas vidas amorosas depois do divórcio, acabou viralizando com dicas até um juridiquês bem cru, dizendo você pode fazer isso para conseguir tanto e sair melhor do seu divórcio. Acabou gerando uma comoção aí entre mulheres que acabaram seguindo ela de volta. Ah, doutora, obrigado pela força. E dos homens do lado de cá pensando, cara, isso é um casamento? Vamos conversar sobre a advogada e, claro, respeito aqui a figura da profissional, que é apenas um debate sobre o assunto, certo? Eu acho que é porque eu falo aquilo que eu penso, baseado naquilo que eu vivo. Então, tem coisas que são tabu que eu falo. Falar em regime de bens é tabu. Falar sobre o homem dividir, sobre a mulher dividir a conta, sobre o homem ter que pagar a conta é tabu. São coisas que as mulheres pensam, mas que não têm coragem de falar. Por exemplo, o regime da separação de bens. Muitas mulheres aceitam esse regime porque elas têm medo de falar, ah, não vou aceitar porque ele vai achar que eu sou interesseira, sendo que não é essa a verdade, né? O regime da separação de bens, ele prejudica muito a mulher, na grande maioria dos casos, porque a mulher tem que parar a vida dela para ter filhos, ela está sempre limitada ali, mesmo trabalhando fora, aos horários da casa, dos filhos, enquanto o homem pode sair, trabalhar e construir um patrimônio. Então, você se casar e falar, não, eu não quero o regime da separação de bens, não quer dizer que você é interesseira, quer dizer que você quer, a partir dali, construir um patrimônio com aquela pessoa. Muito, então, a partir de opiniões como essa, ou até mais amargas no sentido de, então ela quer parte dos meus bens, mas não é interesseira porque dá a pressupor que ela vai ficar em casa com os filhos e tudo mais, gerou uma reação de muitos homens, né, que acabaram falando, doutora, tá meio estranho isso aí, é sério essa sua percepção? E, bem, eu já sou da questão do seguinte, ela não está inventando nada. Senhores, o casamento foi e é isso diante da lei. As pessoas têm uma visão romântica da união devido... Ah, tá falando no sentido da lei. Eu tô falando no sentido de vida, entendeu? Que não é bem assim, né? Não é bem assim, entendeu? Hoje em dia, o casamento que é pra ser, entendeu? Onde os dois são um só. Não um provedor, o outro é o polo passivo. Não. Os dois são polo passivo, os dois são ativos, entendeu? Hoje em dia é isso. Ao rito, daquele rito do véu, da grinalda, da igreja, do altar, que acaba mascarando uma verdade jurídica que muitos não pensam agora. Pega esse discurso, né, que está sendo utilizado, muitos estão dando um react no sentido negativo, né, de falar, ah, meu Deus, olha que absurdo, e faz uma engenharia reversa. Aprende com o que ela está colocando que a mulher, bem ou mal intencionada, pode fazer no relacionamento, caso queira começar aí um processo de separação de você. Ela não está agindo contra o homem no sentido de inventar novas normas. Essas leis já estão lá. É como se alguém simplesmente estivesse obedecendo um código que já existe. Essa comoção masculina, né? Claro, críticas sempre bem-vindas e tudo mais. Mas no sentido de denunciar ou de tentar cancelar... Senhores, a engenharia reversa serve para entendermos como funciona a mente de alguém que, em algum momento, caso queira, pode usar tudo contra você. E isso aqui é importante para desmistificar a ideia do casamento romântico, do casamento como algo estritamente religioso, como se nunca tivesse sido como uma questão de negócio, de juntar família, juntar sobrenomes, ganhar poder e tirar poder. Sabe onde acontece muito isso? Casamento de poder? No interior. Interior de qualquer estado, de qualquer cidade. É assim, entendeu?
as famílias pensam em juntar os nomes, juntar as partes importantes pra ter mais poder, pra família ficar mais forte. Isso acontece muito, tanto que se você não é de uma família poderosa, tá, e vai se juntar com alguém que pensa dessa forma, a pessoa faz de tudo pra te excluir. Ela inventa, faz de tudo. Isso que ele tá falando é uma pura verdade, isso aí. Quem já passou por isso sabe o que tá falando. Ela comentou aqui que começou durante a pandemia, ela ficou sem emprego, né? Ficou passando maus bocados aí e acabou digitalizando a sua função. Quer dizer, abrindo o Instagram, profissionalizando ele e começando a falar e suas dicas, né, pesadas e amargas aí, que muitos entendiam como anti-homem, porque era focado em fazer a mulher sair por cima do relacionamento, ou seja, tirar aquilo que podia do relacionamento. Acabou então fazendo com que ela ganhasse cerca de 10 mil seguidores por semana, por dia. Caralho, muita gente, velho. Explosão dos réus, dos reels, né, dela. E ela, inclusive, ao longo dessa matéria aqui, ela se coloca como uma mulher que tem princípios conservadores, no sentido de que ela é crítica ao feminismo e defende papéis bem estabelecidos entre os gêneros. Olha as ideias, né? Claro, não tenho nem conhecimento jurídico para ficar rebatendo stories por stories da advogada. Mas o que ela comenta aqui da separação de bens é aquilo, é caso a caso. Hoje, a mulher moderna, ela não é criada para ter filhos. Inclusive, a taxa de natalidade em dados está diminuindo, né? Hoje, você tem menos de 1 ponto alguma coisa filhos por casal. Já baixou a média de 2 aqui no Brasil. Então, esse senso de que tá todo mundo tendo filho e casando e tendo vários filhos não é real quando você pega os números. Em escala, está diminuindo. Então, a mulher moderna, ela está optando por adiar sua vida em família. Inclusive, a ideia de talvez ter 1 ou 0 filhos. Ela tá tendo uma visão... A gente acabou de ver o vídeo do Bruno falando sobre isso, entendeu? O que tá acontecendo no Brasil é o excesso de crença, entendeu? Você, por uma experiência ruim, determinar que tudo que vai acontecer na sua vida, ou que você não vai, que você pode passar, isso pode ser um veredito ou pode ser uma verdade. Entendeu? Isso tá acontecendo isso muito no Brasil. Da mulher da geração X, que é aquela mulher que era criada para uma vida doméstica, sabia lidar com os afazeres domésticos e vivia para servir o marido no lar. Eu não vou aqui problematizar essa configuração de família, tá? Eu sei que havia problemas, inclusive, de dinâmica de poder. Eu tô falando aqui como as coisas eram. Sim. Então, quando vem a mulher moderna e vem pedir dicas para ela de como sair bem no divórcio, não é essa mulher que tem 3, 4 filhos e ficou a vida inteira como doméstica, 20 anos como doméstica, como eu saio daqui melhor. Não, já é uma geração millennial e até mesmo Z, né, meninas novas, talvez com seus 23, 25 anos, ou com 30 e pouco, que já foram criadas, né, para performar e ser aquela que avança no mercado de trabalho, já são maioria nas universidades, já tem o seu, no sentido inclusive de conseguir se empregar mais rápido, já que as funções no setor de serviços abraçam mais mulheres do que homens, no sentido de funções com pouca remuneração, mas que são de entrada no mercado de trabalho. Então, quer dizer, são todos dados esses que estou jogando aqui que contextualizam uma geração que não exatamente é essa mulher que ela comenta, né? Eu vi a minha mãe passando por maus bocados por conta de não ter a sua vida. Foi preciso agora. Então eu tenho aqui como uma missão passar agora para outras mulheres esse tipo de serviço, né? Esse tipo de orientação. Mas não é essa mulher que está a consumindo de modo geral, não estou falando das clientes, eu falo do público geral do Instagram, que está consumindo, compartilhando os seus Reels. É uma mulher que já tem a sua independência financeira, ou está, né, na batalha para fazê-lo, e que não tem esse desamparo total, e que, portanto, nem filhos tem de modo geral, eu digo, né? Ainda mais o filtro do Instagram, que já pega uma pessoa que tem em tese ali uma classe média média e tal, que não é aquela pessoa que passa necessidade. Que de repente é aquela empresária, é aquela concursada, é aquela, enfim. Então não é essa mulher desamparada com 5 filhos e um marido que tem poder sobre a casa. Essa configuração já passou há muito tempo. Então algumas pessoas que compartilham o trabalho dela, de modo geral, não os clientes eu digo, mas o grosso do Instagram, geralmente compartilha para dar um troco, uma espécie de vingança, não para se instruir juridicamente e não sair de um relacionamento. Exato, ele foi preciso, é exatamente isso. Quem procura ela não é pra, tipo, falar assim, pô, eu preciso de um auxílio, porque ela me tá acabando, eu preciso me resguardar juridicamente e tal. Não é assim, ó.
ele vai me trair, eu vou me fuder, mas eu vou fuder com ele, entendeu? É vingança. A vingança, ela traz como ela é uma energia muito forte, né? Ela traz muita gente, porque muita gente acha que vai precisar ser vingativo. E esse é o principal erro, é ser vingativo. Você não pode ser vingativo. Não paga mal com mal, velho. Não paga. Entendeu? Relacionamento desamparado ou indo pra debaixo do viaduto. É. Então esse panorama é importante ter também. Essa mulher vulnerável? Claro que há, claro que ela existe, mas ela não está no radar, de modo geral, do público dessa advogada no Instagram, que em maioria, não estou dizendo que não existam ali, mas em maioria estão sim buscando uma espécie de payback, ou de tentar sair com o máximo. São mulheres instruídas já. E isso é complicado. Mulheres instruídas com profissões e que ali, no meio da bagunça de um relacionamento, já que, como eu comentei, os homens tendem a não se instruir sobre isso, né? Já pegam a ideia de compartilhar e tal, sem pensar. E aí, quando vem um tipo de advogada como essa e coloca, olha só, se é separação de bens, não tem nem relacionamento, não tem nem casamento, então acaba tendo uma reação, e eu vou concordar com essa galera, e inclusive é a minha reação aqui ao conversar com vocês, olha, então ela só casa dividindo tudo, sendo que ela teve uma vida individual, cursou faculdade, trabalha também, então do lado de cá é o seguinte, homem, já que ela só casa assim, então você não case. Então gera essa trincheira onde comunhão de bens ou nada, e do outro lado, então eu não caso. Bom, eu acho que o serviço que está sendo colocado, pelo menos naquilo que chega à massa do trabalho dela, é uma guerra de trincheira entre os sexos. O desincentivo ao casamento. Mas coloco aqui novamente, a minha crítica ao trabalho dela é pontual. No fim das contas, essa engenharia reversa que ela está fazendo de mostrar aos homens como a mulher pode danificar o cara, caso ela queira, no sentido de sair por cima de uma relação e tudo mais, na verdade, é uma pílula amarga que está sendo viralizada para pessoas que não têm essa conversa que estamos tendo aqui. Então, para mim, é até ótimo que mais homens fiquem cientes de que a romantização do relacionamento e do casamento deve baixar um pouco a bola quando se trata de assinar um documento. Bom, essa é a minha visão, claro. Eu não acho que ela é anti-homem ou algo do tipo. Eu acho que ela tá usando aquilo que tem. E se o homem já não conhece aquilo que existe, a questão é mais do homem do que da advogada que tá expondo isso. Aí, ó. É exatamente isso. Se você tá passando por uma situação dessa, tal, a culpa é meio que sua, mas não totalmente, porque você não tinha o conhecimento, agora você tem, entendeu? Então tem como reverter a situação. Pessoas ruins, pessoas vingativas entram na nossa vida, entendeu? Agora, isso é normal acontecer. O que não é normal é você aceitar certo tipo de situação só porque a vida te propôs isso, entendeu? Você não é assim que funciona. É você que decide o que você quer pra sua vida. Vamos ver os comentários. A jovem senhora advogada está fazendo seu coordenador muito feliz. Uri. Eu vou no ver, eu vou cagar, já volto. Ai, tá na portinha. Tá na frente. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!